Imagine um reino imponente, onde o sol nasce e se põe sobre majestosas pirâmides, e onde o rio Nilo flui com uma abundância que dá vida a tudo ao seu redor. Esse é o Egito, um império de riquezas inimagináveis, governado com mãos de ferro por um faraó, que se acredita como um deus entre os homens. Mas, apesar de todo o poder e glória deste reino, existe um lado sombrio que poucos ousam falar. Um povo inteiro, os hebreus, vive sob o peso da escravidão, forçados a trabalhar dia e noite, sem esperança de liberdade. É nesse cenário que um homem simples, mas com uma missão extraordinária, se levanta. Seu nome é Moisés. Ele não tem exércitos, nem riquezas, mas carrega consigo algo muito mais poderoso, a palavra do Deus Altíssimo, que ouviu o clamor de seu povo e está decidido a libertá-los. Moisés e seu irmão Arão marcham até o palácio do faraó, atravessando os grandes corredores do trono dourado, e de pé, diante do governante mais poderoso da terra, ele pronuncia as palavras que desafiarão todo o reino: "Deixe meu povo ir." Mas o coração do faraó é duro como a pedra. Ele ri, ele despreza, ele se recusa. A arrogância do faraó desafia não apenas Moisés, mas desafia o próprio Deus. E então, algo extraordinário começa a acontecer. Um poder que os egípcios jamais imaginaram sentir começa a se manifestar. O rio Nilo, fonte de toda a vida e prosperidade, transforma-se num rio de sangue, tingindo de vermelho as águas antes cristalinas. Peixes morrem, o cheiro da morte espalha-se pelo ar, e o pavor começa a tomar conta do povo egípcio. E isso é só o começo. Ainda assim, o faraó não cede. Sua teimosia e orgulho desafiam cada sinal que Deus envia. Surgem rãs, piolhos, moscas. O caos se instala nos palácios luxuosos, e os deuses do Egito parecem impotentes diante da vontade do Altíssimo. Imagine acordar e ver a terra coberta de insetos, suas plantações destruídas, suas noites atormentadas pelo medo e pela escuridão. Imagine um país inteiro envolto numa tempestade de desespero, enquanto seu governante mantém firme sua decisão de não libertar os escravos hebreus. Essa não é apenas uma história de punição e sofrimento, mas uma jornada que revela o poder e a justiça divina de uma maneira que mudaria para sempre a história. As 10 pragas do Egito são um dos relatos mais poderosos já contados, não apenas pelo sofrimento, mas pela lição de que ninguém está acima da vontade do Deus Altíssimo. E se você quiser continuar conosco nessa jornada épica, se inscreva no canal agora mesmo. Aqui, vamos mergulhar em histórias bíblicas emocionantes, explorar grandes lições de vida e reviver momentos que transformaram o destino da humanidade. E agora, segurem-se, porque o Egito está prestes a conhecer o verdadeiro poder do céu. O Egito estava em crise, mas a teimosia do faraó só crescia. Os sacerdotes tentavam reproduzir os sinais de Moisés, tentando provar que a magia do Egito poderia competir com o poder do Deus dos hebreus. Contudo, a transformação do Nilo em sangue não foi um truque passageiro, foi um lembrete aterrorizante do que estava por vir. Mesmo assim, o faraó virou as costas e recusou o pedido de Moisés. Então, o próximo sinal foi enviado: uma praga de rãs. Não eram rãs comuns. Elas surgiram a milhares, saltando do Nilo, cobrindo cada centímetro de terra, invadindo os palácios e as casas dos egípcios. Imagine acordar no meio da noite e ver o chão se mexendo, o som incessante das rãs ecoando, impedindo qualquer descanso. Elas estavam nos fornos, nas camas, no meio das refeições. O desconforto tornou-se insuportável e, mais uma vez, Moisés foi chamado. O faraó, desesperado, pediu a Moisés que fizesse as rãs desaparecerem, prometendo que libertaria o povo. Moisés orou e as rãs morreram. Mas uma vez que o problema passou, o coração do faraó se endureceu novamente. Ele quebrou sua promessa e os hebreus permaneceram escravos. Mas a resposta divina não tardaria. A terceira praga chegou. O pó do deserto se transformou em piolhos. Pequenos e implacáveis, eles infestaram pessoas e animais. Não havia ninguém que pudesse escapar. Os sacerdotes do Egito, que antes zombavam de Moisés, agora não podiam replicar o milagre. Eles foram os primeiros a admitir: este é o dedo de Deus. Mas nem isso mudou o coração do faraó. Assim,
as pragas continuaram. Da poeira do Egito, emergiram enxames de moscas, moscas por toda parte. Imagine uma nuvem interminável de insetos, cobrindo os rostos, os alimentos, zumbindo sem parar. O faraó, mais uma vez, chamou Moisés e Arão, oferecendo uma falsa promessa de libertar o povo, se as moscas fossem removidas. Quando Moisés orou e Deus removeu as moscas, a história se repetiu. O faraó se recusou a libertar os hebreus. Então, a quinta praga caiu sobre o Egito. O gado, orgulho da terra e fonte de alimento e riqueza, começou a morrer misteriosamente. Bois, vacas, ovelhas. Os campos de pasto tornaram-se silenciosos e tristes, com os corpos dos animais se acumulando. Ainda assim, o povo de Israel, em suas terras em Gósen, não perdeu um único animal. O contraste entre a destruição no Egito e a proteção em Gósen foi um aviso claro, mas o faraó ignorou. Mas o que veio em seguida foi ainda mais doloroso. Furúnculos afligiram toda a população. Feridas dolorosas surgiram em cada pessoa, do servo mais humilde ao próprio faraó. Imagine um país inteiro atormentado por dores que nenhum remédio poderia aliviar. Até os magos do Egito, antes tão confiantes, agora estavam de joelhos, incapazes de se levantar diante de Moisés. Contudo, a arrogância do faraó permaneceu intacta. E assim, a sétima praga foi decretada. Uma tempestade de granizo como jamais vista. Relâmpagos cortavam o céu. Pedras de gelo do tamanho de punhos caíam do céu, destruindo casas, colheitas, árvores. Nada ficou de pé nos campos. Foi uma devastação completa, e aqueles que não deram ouvidos às palavras de Moisés foram gravemente atingidos. Somente a terra de Gósen foi poupada, mas o faraó ainda se recusava. Então, gafanhotos, a milhões, cobriram o Egito como uma sombra, devorando tudo o que restara do granizo. As plantações desapareceram, os campos ficaram vazios, e o povo de Egito olhava para o céu em desespero, sem saber quando aquilo terminaria. Mas se tudo isso não fosse o suficiente, o próximo sinal foi a escuridão. 3 dias de trevas. Imagine o sol se apagar por completo, deixando tudo em uma escuridão tão profunda que ninguém ousava sair de suas casas. O medo se espalhou. Não havia tochas ou lamparinas que pudessem iluminar aquelas trevas. O Egito inteiro estava mergulhado em um silêncio sombrio. Os gritos dos desesperados ecoavam pelas ruas, enquanto o faraó, mesmo assim, recusava-se a se curvar. Cada praga foi um aviso, cada sinal, um pedido pela libertação do povo. Mas o faraó não cedeu, não até que a última praga chegasse, aquela que finalmente quebraria seu espírito. Este é o ponto em que chegamos agora, a última praga, a mais dolorosa de todas. E, se você está tão intrigado quanto eu com essa história épica, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder o desenrolar desse momento crucial. É hora de descobrir o que acontece quando o orgulho de um homem desafia o poder do Altíssimo. Mostre seu amor pela palavra de Deus, deixando um like, paz e bem. E agora, chegamos à 10ª e última praga. Uma praga que não traria apenas o caos ou a destruição da terra, mas uma dor profunda no coração de cada família egípcia. Esta seria a praga que mudaria tudo, a que quebraria o espírito do faraó e, finalmente, libertaria o povo de Israel da escravidão. Uma noite sombria se aproximava, uma noite diferente de todas as outras. Deus instruiu Moisés a preparar os hebreus. Cada família deveria sacrificar um cordeiro, perfeito e sem defeito, e marcar as portas de suas casas com o sangue desse cordeiro. Esse sinal seria a proteção divina, o sinal que pouparia os lares dos hebreus do juízo iminente. E assim, o povo de Israel se preparou em silêncio, obedecendo às instruções que seriam o divisor de águas entre a vida e a morte, naquela noite fatídica. Enquanto os hebreus estavam reunidos, protegidos dentro de suas casas, o Egito estava prestes a ser abalado por uma dor que nunca havia conhecido. No silêncio da madrugada, o anjo da morte passou por toda a terra do Egito. Cada casa que não tinha o sinal do sangue na porta viu a tragédia acontecer. O primogênito de cada família foi tirado, desde o filho do mais simples camponês até o herdeiro do trono do próprio faraó. Ninguém foi poupado.
Imagine o Egito sendo tomado por um grito uníssono de dor. O choro das mães ecoando pelas ruas, os gemidos de pais ao perceberem que seus filhos não acordariam mais. De norte a sul, o Egito inteiro foi mergulhado em um lamento amargo, enquanto cada família sofria a perda de seu primogênito. Foi uma noite de dor, de perda e de desespero como nenhuma outra. O próprio faraó, que antes havia ignorado cada aviso, foi atingido pela perda pessoal e profunda de seu filho amado. Ele, que se considerava um deus entre os homens, agora estava de joelhos, quebrado e sem respostas. A arrogância, que o havia mantido firme até então, desmoronou diante da realidade da morte e da impotência perante o poder do Deus dos Hebreus. Ele não tinha mais forças para resistir. Na escuridão daquela madrugada, Faraó finalmente cedeu. Ele chamou Moisés e Arão e, com lágrimas nos olhos e voz trêmula, ele ordenou: Vão, saiam do meio do meu povo, vocês e os filhos de Israel. Vão e sirvam ao seu Deus, como vocês pediram. Levem seus rebanhos, suas famílias, e vão, e abençoem também a mim. O faraó, que por tanto tempo havia sido a figura da teimosia e do orgulho, agora suplicava que os hebreus partissem. Assim, antes do nascer do sol, o povo de Israel começou a sua jornada para fora do Egito. Depois de gerações de escravidão, eles finalmente estavam livres. As ruas, que antes eram preenchidas por gemidos de dor, agora ecoavam os sons de passos apressados e de corações cheios de esperança. Cada família hebreia, cada criança, cada ancião, carregava consigo não apenas seus pertences, mas também a promessa de um novo começo, um futuro longe da opressão, em uma terra que Deus lhes havia prometido. O Egito, por sua vez, ficou em ruínas. A nação, que antes era símbolo de poder e prosperidade, agora estava marcada por destruição e luto. As águas do Nilo, o orgulho do reino, haviam sido corrompidas. O gado estava morto, as colheitas destruídas, e agora os lares estavam vazios do riso dos primogênitos. Esta era a consequência de desafiar o Deus vivo. Enquanto os hebreus marchavam em direção à liberdade, era como se um peso imenso fosse retirado de seus ombros. Eles olhavam para o horizonte, sabendo que a jornada não seria fácil. Mas pela primeira vez em muito tempo, eles tinham algo inestimável: esperança. A esperança de que o Deus que os havia libertado estaria com eles a cada passo do caminho. E é assim que termina a saga das pragas do Egito, mas não a história do povo de Israel, pois o que os aguardava à frente era uma jornada repleta de desafios, milagres e momentos em que a fé seria posta à prova novamente. Se vocês quiserem, eu posso fazer a segunda parte deste vídeo, mostrando o que aconteceu com os hebreus durante a caminhada para a Terra Prometida. Comentem aí embaixo. Quero a continuação que eu faço para vocês. Essa não foi apenas uma história sobre pragas e milagres. Foi uma jornada de transformação, onde o impossível se tornou possível e onde um povo oprimido encontrou coragem para sonhar novamente. Moisés, com sua fé inabalável, mostrou que com Deus nada é impossível e que até mesmo o coração mais endurecido pode ser tocado. E acima de tudo, essa história nos ensina que o poder da liberdade e da justiça sempre prevalecerá diante da opressão. O Egito, antes um símbolo de poder inquebrável, viu suas forças se desmoronarem quando confrontado pelo Deus verdadeiro. Cada praga foi um lembrete do poder divino e do quanto a justiça do céu é maior do que a vaidade dos homens. E cada uma delas também foi uma lição, um convite para todos nós refletirmos sobre a importância de ouvir a voz do que é certo, de não endurecermos nossos corações e de reconhecermos que, acima de tudo, a vontade de Deus prevalece. Mas a jornada do povo de Israel está longe de acabar aqui. Essa foi apenas a primeira grande vitória. O caminho pelo deserto traria desafios ainda maiores, momentos de fé e dúvida, milagres extraordinários e ensinamentos que seriam passados de geração em geração. A jornada para a Terra Prometida estava apenas começando, e com ela, uma nova história de fé e superação aguardava para ser contada. Se essa história tocou seu coração, se você se sentiu inspirado pela coragem de Moisés e pela grandiosidade dos milagres do Altíssimo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Aqui
Trazemos histórias bíblicas como essa, que não são apenas sobre o passado, mas sobre as lições que ainda ecoam em nossas vidas hoje. Deixe seu like, compartilhe essa história com seus amigos e familiares e nos conte nos comentários o que mais te inspirou nesta jornada. Estou deixando 2 vídeos especiais aqui no final para vocês. Um fala sobre como aconteceu o milagre da ressurreição, e no outro eu lhe mostro como Jó continuou adorando, mesmo após perder tudo. Dá uma passadinha lá. Lembre-se, assim como Deus foi com Moisés e o povo de Israel, Ele também está conosco nos desafios que enfrentamos todos os dias. E é na fé e na perseverança que encontramos a verdadeira liberdade. Então, continue conosco, porque muitas outras histórias épicas e transformadoras estão por vir. Que Deus abençoe a todos e até a próxima.